Muito bom, gente. Ele está aqui em família. Saudade de todo mundo, viu? Uma alegria, gratidão. Gratidão pelo coração de todo mundo em nos ceder para toda a família que a gente tem, em toda parte. Demos uma volta grande mesmo, né? A Lana e eu, junto com alguns irmãos, Mateus, Daniel, Luca, a gente andou literalmente, andou de quase tudo quando é tipo de transporte. Acho que nós só não andamos de carroça lá, o resto. E foram mais de 30 dias. E o que eu quero repartir com vocês, para todo mundo entender o que é esse investimento de tempo, recurso, vida, onde cada um oferta alguma coisa. Às vezes as pessoas pensam assim, mas a gente sente falta, queria que estivesse aqui. Então eu quero dizer para você, o coração que você entrega aqui, a oferta de coração, como um campo que floresce toda virtude compartilhada aqui, isso vai abençoando gente onde você nem imagina. Não fosse esse ambiente de fé, de desprendimento, de seriedade, de compromisso, essa disposição, e nunca é a quantidade de pessoas. Amém? Nunca é a quantidade. É o coração, é o empenho. Eu já mexi com lavoura, já mexi com muita coisa. Amém? Então, assim, é o seguinte, tudo que você precisa é uma semente plantada numa terra boa. Quando a gente plantava tomate, a gente usava uma técnica, que é a técnica do repique. O que você faz? Você não planta o tomate direto lá no campo. Você faz um estaleiro de tabuleiros, e aí você planta semente em pequenas quantidades de terra, para que ela tenha condição de germinar forte. Porque a semente do tomate ela é muito sensível. O tomate é um fruto muito... Você viu que eu falei fruto para não falar fruta. Porque tem gente que tem uma briga aí do que o tomate é, né? Não tem? Você sabe, né? Não tem uma discórdia aí do que o tomate é. Mas, se você falar fruto, você não errou. Tá bom? Porque a melancia é fruto e o quiabo é fruto. Um é fruta, o outro é verdura. Mas ambos são frutos. Aí você não erra mais, tá bom? Glória a Deus. Então, que tem uma discórdia se o tomate é fruta ou verdura. Um trem assim, que fica lá no meio das... Enfim, não vou entrar nesse negócio não, porque vai só complicar nós aqui, tá certo? E aí, o tomate é um fruto muito sensível. Tanto é que ele não pode ter muita chuva, senão ele dá ferrugem, dá outras doenças lá. Enfim, então o que você tem que fazer? Quando o fruto é sensível, a gente planta ele num ambiente mais controlado, mais cuidado, para que ele possa germinar com força. Aí depois que ele pegou a força da germinação, e ele já é uma muda assim fortalecida, você vai lá e pega aquela muda e replanta ela no lugar próprio para ela poder crescer e produzir o seu fruto. Aqui é mais ou menos um estaleiro de fazer repique. É um ambiente menor, não interessa a quantidade de gente que está aqui, amém? Eu nunca venho para cá pensando quantas pessoas vão estar reunidas aqui. Eu venho para cá sempre pensando que aqui vai ter um potinho de fazer o quê? Repique. A gente planta uma semente boa, que é sensível, para que ela encontre força, para depois a gente replicar.
picar ou replicar isso em outros lugares. Então eu quero falar para você que as mudas que a gente cultivou aqui são tão boas que a gente conseguiu levar ela para o Japão, para a Escócia, para a Inglaterra, para Portugal e para a Suíça. Tudo numa viagem só, carregando tudo na mala. E quer que eu te dê uma boa notícia? Apesar da realidade climática da Escócia ser um pouco diferente do Japão, os costumes, apesar da realidade não só climática, mas também a realidade geográfica, as variáveis serem muitas. Então você encontra uma condição lá na Escócia que é muito diferente de Portugal e que vai ser também diferente lá do Japão. No entanto, mais diferente ainda na Suíça. Mas em todos esses lugares onde a gente repicou o que nós temos compartilhado aqui, está produzindo muito fruto. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um que se empenha, que empresta o seu coração para receber a palavra de Deus com seriedade, com profundidade e fazer um esforço de ir deixando isso germinar, florescer, crescer. Quero trazer um abração assim, mas abraço apertado, cheiroso, prolongado, igual só ela sabe dar, da Lana. Porque a Lana, nesse momento, está cuidando de um tomateiro que floresceu, deu muito fruto lá em Florianópolis. E põe fruto nisso. No final da nossa viagem, depois de ter rodado bastante, eu não cheguei em Goiânia, a gente chegou lá em Florianópolis, porque estava acontecendo lá em Florianópolis um encontro de liderança. Agora você vê, depois de ter rodado, a gente chegou em Floripa e estava acontecendo um encontro de liderança jovem com vários líderes do mundo. Aí sim, aí tinha gente da Polônia, da Alemanha, da Espanha, de Barbados. Você consegue imaginar isso? A diferença? E todas essas pessoas dando testemunho de como a vida delas está sendo transformada e o fruto que Deus está produzindo a partir daquilo que a gente está repartindo aqui. Amém? Então te trago essa notícia. Outra notícia que talvez você não saiba. Um dos motivos que a Lana também ficou em Floripa e ela queria muito estar aqui e ela não veio, é porque todos os nossos filhos estão grávidos. Os 5. Aí você imagina. E foi uma onda assim, que até a menina que ajuda lá em casa, que é parte da família, a Camila, o filho mais novo dela tem 7 para 8 anos. A Camila tinha arquivado a ideia de ficar grávida de novo. Ficou grávida. Esses dias a gente estava lá em casa, tinha umas 20 pessoas jantando lá, a Camila chegou e naquela confusão lá, servindo aqui tanto de gente, saiu o assunto de gravidez. Aí a Camila falou assim: gente, quero falar uma coisa para vocês. Quando eu trabalhei da outra vez aqui, eu tive o meu segundo filho, ele já está com 8 anos, depois eu voltei a trabalhar, ela está lá de novo com a gente, tem 2 para 3 anos. Nem pensava mais em ficar grávida de novo, pois estou grávida. Então aqui é o seguinte, bebeu da água aqui, fica grávida. Eu achei isso legal, porque isso tem a ver com o que nós estamos compartilhando aqui, porque gravidez não é uma coisa física, é uma coisa no espírito, que tem a ver com o fato de você colocar a semente nos potinhos. Olha isso aqui. Amém? É isso. É só isso. Porque Deus nos abençoou para quê? Para frutificar. Deus não abençoou a gente para ficar rico. Deus não abençoou a gente para ficar poderoso. Deus abençoou a gente para quê? Frutificar. E esse frutificar significa multiplicar toda a virtude que Deus colocou no nosso coração. A nossa filha mais velha, que veio por adoção, quando a gente adotou ela, ela tinha 11 anos. Hoje ela está com 41. Adivinha?
Está grávida. Amém? Esses dias um amigo nosso me ligou essa semana, eu achei tão legal. Ele tem 30 e poucos anos, ficou hospedado lá em casa uns dias. Aí nós fomos um dos primeiros a receber a notícia. Ele me mandou um vídeo, me fez uma videochamada online, e nós éramos os primeiros a estar recebendo o resultado de que a mulher dele está grávida. Glória a Deus, amado. Isso não é para obrigar ninguém a ficar grávido, mas é para todo mundo entender que Deus nos fez férteis para gerar fruto. Tudo aquilo que a gente recebe não é para a gente consumir. Amém? Não preocupe com aquilo que você vai consumir. O que é de consumir já está te esperando. Amém? Quando Deus criou o mundo, tudo que era de comer, para alimentar, já estava esperando a gente. O homem só foi colocado na terra depois que tudo que a gente precisava estava pronto. Quando vocês chegaram no mundo, tudo que vocês precisam, Deus já providenciou. Aqui agora é para que vocês sejam fortalecidos, desenvolvidos, para que vocês possam produzir todos os frutos que Deus quer produzir através de vocês, em todas as áreas. Na área profissional, na área familiar, na área da amizade. Como é que você chama? Gabriel. Gabriel, você é um homem frutífero. E você já veio abençoar de fábrica. Você não gasta um minuto da sua vida pedindo para Deus te abençoar. É perda de tempo você pedir para um pai como Deus que Ele nos abençoe. Porque Ele só nos gerou na disposição de nos abençoar. Deus não gerou a gente para depois pensar o que Ele ia fazer com a gente. Nós não somos um acidente. Nós não somos um vidro que caiu no laboratório de Deus, apareceu uma pessoa lá e ele falou assim, agora o que eu faço com isso? Não. Nós não somos uma experiência que Deus estava fazendo para ver se estava certo. Nós somos o plano de Deus para Ele revelar todas as suas virtudes. Então nenhum dessas crianças aqui carrega o poder de Deus. Todas elas carregam as virtudes de Deus. Então não perca seu tempo pedindo o poder de Deus. O poder de Deus Ele colocou antes para realizar a sua vontade. Amém? Então tudo que a gente quer saber é da vontade de Deus para que a gente possa produzir os frutos. Você é a Beatriz, você é a irmã do Miguel, que vai ser batizado hoje. Você não vai entender nada que eu estou te falando, mas você guarda... Oi? Isso aqui é demais. Como é que você chama, velho? Como é que você chama? Mateus. E o Mateus é proclamador. É isso aí, ó. Aí, ó. Você já veio com... Olha o microfone do Mateus, se a gente ver. Mateus, eu vou arrumar um desses para mim, velho. Bem discreto. A Beatriz é irmã do Miguel. E eu vou falar uma coisa para ela que ela não vai entender agora, mas você guarda no coração. Chapinha não é de Jesus. Viu? Seu cabelo é maravilhoso. Eu sei o que é passar um tempo da minha vida lidando com 4 chapinhas ao mesmo tempo. Então, assim... Eu sei. Vocês não sabem, não. Eu é que sei. Acaba com a vida de uma mulher, não é não? Não é? Então, Deus não errou não, viu, gente? Amém? Então é isso. A gente conhecendo aquilo que Deus quer revelar através de nós. É sobre isso que a gente quer compartilhar hoje de manhã. Então estou trazendo um abraço da Lana, que está lá cuidando da Lídia, que está lá grávida do 3º filho, e está chegando lá para estar com ela lá também a Bebel, com o João, e carregando na barriga, agora eu já posso falar, porque está definido, a gloriosa Esther. Então a filhinha da Bebel e do Ronaldo vai chamar Esther, se Deus quiser.
Amém? Graças a Deus. Tem uma Luísa aqui. Cadê a Luísa? É você, não é? Você sabia que uma das netinhas que vai nascer lá em casa vai chamar Luísa também. Viu? Você já vai ter uma amiga Luísa aí para você cuidar. Tá bom? Você ajuda nós lá. Amém, amado? Mateus, mais umas 3 semanas você vai sentar aqui comigo para a gente compartilhar aqui, tá bom? 3 semanas você dá uma arrumada lá? Amém. Irmãos, uma coisa que a gente foi percebendo na nossa viagem, eu queria ministrar todos os pais e mães aqui com filhos. Cada vez mais eu estou convencido de que as crianças incomodam quando elas percebem que são um incômodo. E hoje, vou dar uma palavra aqui que talvez as crianças não vão entender. Como os relacionamentos familiares estão muito fragilizados, presta atenção no que eu vou te falar. Os relacionamentos hoje familiares são muito instáveis, fragilizados, a ponto de um marido não querer ser mais marido da mulher e a mulher não querer mais ser esposa do marido. Mas os filhos vão continuar sendo filhos de ambos. Você pode mudar de esposa, pode mudar de marido, mas você não vai mudar alguém de pai nem de mãe. E as crianças hoje, elas percebem no ambiente íntimo que às vezes as coisas não estão boas. E elas estão se sentindo na obrigação de salvar os pais. E às vezes, uma das formas que elas encontraram de salvar os pais é incomodando. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? E como as crianças estão cada vez mais sendo apartadas dos nossos ambientes, então elas estão sentindo que incomodam, elas estão sendo apartadas e elas ficam ansiosas de saber o que está acontecendo com os pais quando elas não estão presentes. Porque toda vez que elas ficam ausentes dos pais e voltam, muitas vezes as coisas estão pior do que quando elas deixaram. Quase que regularmente, cada vez que uma criança sai e volta, ela encontra um relacionamento mais instável. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Isso está aumentando a ansiedade das crianças. E elas estão tentando, de qualquer maneira e a qualquer custo, salvar aquilo que para elas é mais importante. Enquanto os pais estão tentando salvar o que não tem importância, os filhos estão assumindo a tarefa de salvar aquilo que eles entendem ser o mais importante. E não estão medindo esforço para isso. O que a gente percebeu dando a volta ao mundo? Em todos os lugares onde a gente esteve, como a gente não fez reuniões, palestras, mas nós fizemos encontros para conversar, como nós estamos fazendo aqui agora, as crianças participaram conosco. Elas não foram colocadas em outro ambiente. Nós tivemos crianças participando conosco de 3 horas de encontro. Como um grande encontro de família. Quando você faz um almoço de família, elas estão tudo ali misturado. E tudo assim, ó, participando, o barulho normal de uma criança, a movimentação normal de uma criança. Mas o tipo de barulho que nós fazemos, as movimentações que nós fazemos, são muito mais complicadas. Por que nós não podemos aguentar o barulho e a movimentação que elas fazem? Então, eu vou te falar uma coisa. Um dos nossos encontros,
começou às 7 horas da noite. Isso porque foi um intervalo entre as 5h30 e as 7 para o povo poder tomar um lanche. Porque nós estávamos no mesmo local desde as 10 horas da manhã. Desde as 10 horas da manhã, nós tínhamos um encontro de família, com gente de tudo quanto é idade, e crianças de 3 anos de idade. Sabe o que aconteceu? Sabe quem pediu para fazer o encerramento daquela reunião às 11 horas da noite? Elas ficaram lá, participando, dentro do ambiente. Sabe quem fez o encerramento de um encontro que durou 11 horas? As crianças. Elas quiseram cantar a última música. Tá bom para você, não? E ainda repetir a música 3 vezes para poder ensinar para os adultos. Com coreografia e tudo. Então, nós estamos deixando os nossos filhos pensar que eles são um problema que a gente tem que resolver. E não uma virtude que nós temos o privilégio de cuidar e desenvolver. A ideia demoníaca de salvar os filhos está fazendo com que a gente não os cultive. E aí, na tentativa de protegê-los, nós estamos criando ambientes à parte, onde eles se sentem o quê? Excluídos. Onde eles têm que participar de decisões mal tomadas, e muitas vezes mal tomadas exatamente porque eles não estavam no ambiente. A gente desenvolveu uma máxima muito engraçada. A gente fala assim, ó, esse assunto aqui não dá para conversar na frente das crianças. Então eu vou te dar uma dica. Qualquer assunto que você não puder conversar na frente das crianças é um assunto que você não devia conversar. Glória a Deus, meu. Se você tiver um assunto em casa que não dá para conversar na frente das crianças, isso já é um sinal que esse assunto já nasceu errado. Porque o reino de Deus é de quem? O reino de Deus é de quem? Das crianças. Então, se eu não puder conversar na frente das crianças, não é reino de Deus. É império do capeta. Então já está aí um critério. Glória a Deus, amado. Você arruma um jeito de conversar. Amém? Porque às vezes não é o assunto, é o jeito de conversar daquele assunto. Mas qualquer assunto deveria poder conversar na frente de quem? Das crianças. E aí, como você sabe que qualquer assunto você vai ter que conversar na frente das crianças, você vai ter que arrumar o quê? Um jeito melhor de conversar. Já vai ajudar assim. Olha que você tiver que discutir uma coisa braba, mas braba mesmo, que pode arrebentar com o seu casamento. Sabe o que você faz? Põe os meninos na conversa. Ai, meu filho, não vai ter baixaria. Amém? Aí vai pensar assim, mas querida, você não acha, benzinho, que essa coisa que você está pensando assim, está muito difícil da gente entender? Amém? E aí as crianças vão aprender a conversar assuntos difíceis. Não é?
As pessoas não estão sabendo conversar assuntos difíceis porque não viram os adultos conversando assuntos difíceis na frente delas quando elas eram crianças. Glória a Deus, amados. Por isso, eu queria ler um texto com vocês antes da gente fazer o batismo do Miguel. Foi uma força-tarefa, uma mobilização assim hercúlea para estar aqui com o Miguel hoje. Então, nós vamos estar aqui recebendo o Miguel em batismo, que é irmão da Luísa, da Beatriz, filho do Rodrigo e da Flaviane. Amém? E aí eu quero aproveitar essa oportunidade que o Miguel providenciou para nós. Então, baseado na agenda que o Miguel marcou para nós aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não, mano, porque quando nasce um filho de Deus, o mundo inteiro mobiliza. Não foi assim com Jesus? Então, se foi assim com Jesus, é assim com quem? Com Miguel. Você pensa o José e a Maria precisando ter uma conversa difícil e falando assim, mas não vamos conversar na frente de Jesus não, que ele não vai dar conta. Amém, amados? Olha, um assunto que o José e a Maria precisassem conversar e tivesse que tirar Jesus de lado, pode ter certeza que era um assunto do capeta, porque se fosse de Deus, tinha que conversar na frente de Jesus. Glória a Deus. Porque o filho só faz aquilo que ele viu o pai fazer. Então, baseado nisso, fica tranquilo aí, Miguel. Então, aqui em Gênesis está escrito assim, ó, lá no capítulo 2. Deixa eu só achar aqui o versículo. Deus criou todas as coisas, plantou um jardim com todo tipo de árvore frutífera, todo tipo. Pode ficar com o Miguel aqui, viu? Isso. O choro faz parte, é o fundo. É o fundo musical do que nós estamos conversando aqui. Então, Deus plantou um jardim, colocou lá todo tipo de árvore. Presta atenção no que a gente vai compartilhar aqui, porque é grave. Depois de estar tudo pronto, ele colocou lá dentro o homem. E aí diz assim, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar. Presta atenção num detalhe. O homem foi colocado no jardim para quê? Cultivar e guardar. Foi o que então, Beatriz? Cultivar e guardar. Presta atenção agora, porque isso aí tem uma coisa aí de linguagem que é muito forte para a sua vida. Nesse mesmo jardim, tinha todo tipo de animal, todo tipo de planta, todo tipo de fruto. Amém? Amém? E aí diz assim aqui no capítulo 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Então, nesse mesmo jardim, Deus também colocou toda a árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque no dia que você comer dela você vai morrer. Presta atenção. Muitas pessoas confundem guardar com proteger. E Deus não garantiu proteção. Porque se Deus quisesse proteger o homem, ele não tinha criado a árvore que podia corrompê-lo. E não tinha colocado dentro do jardim a serpente que ia seduzi-lo. Está vendo? Então a gente não protege as pessoas do bem e do mal. Deus expôs o homem que ele criou e que ele colocou num jardim exposto ao bem
e ao mal. Então, presta atenção no que eu vou te falar, porque isso é grave. Se Deus plantou uma árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus assumiu a responsabilidade por Moisés e falou assim: Moisés, você está tentando viver a vida achando que eu te protejo do mal. Não, Moisés. Eu criei o mal e te expus ao mal, porque eu não vou protegê-lo, eu vou guardá-lo. E muitas pessoas tentando proteger não estão guardando. E não estão guardando porque não estão cultivando. Então a tarefa do pai e da mãe não é proteger, porque o próprio Deus vai garantir que o Miguel seja exposto ao bem e ao mal. E aí a tarefa dos pais não é proteger os filhos. A tarefa dos pais é cultivá-los e guardá-los, para que quando eles forem expostos ao bem e ao mal, eles tenham condições de enfrentar isso. Mas na tentativa de proteger, nós estamos ensinando os nossos filhos a querer saber a diferença entre o bem e o mal, como quem quer protegê-los, sendo que o próprio Deus não fez o empenho de proteger. O próprio Deus, mesmo se Deus te colocar num jardim, mesmo num jardim criado por Deus, você não estará protegido de ser exposto ao bem e o mal. Quem criou a serpente? Deus. E o que ela estava fazendo lá dentro do jardim? Tem gente que fala: não, mas está escrito lá que a serpente era um dos animais mais astutos do campo. Não tinha nada a ver com o jardim. Então, tem gente até que acha que a serpente foi uma coisa criada fora do jardim. Não interessa. A serpente arrumou um jeito de quê? Entrar no jardim, Beatriz. Se ela entrou no jardim é porque o jardim não estava o quê? Protegido. Porque o jardim não tinha que ser protegido, ele tinha que ser guardado. E guardado quer dizer que ele tem que ser cuidado com os valores que vão garantir que ele cumpra o seu propósito. E muitas vezes a gente tentando proteger, nós não estamos guardando, porque não estamos ensinando, cultivando e trabalhando para que a pessoa tenha condições de enfrentar. E nós estamos ensinando as pessoas a conhecer o bem e o mal, e elas vão conhecer de qualquer jeito, e não estamos cuidando de quê? De guardá-las, para que elas estejam em condição de enfrentar. Então, muitas vezes, tentando proteger os filhos dos problemas, nós não estamos formando pessoas que sejam capazes e aptas a enfrentar os problemas dos quais eles não serão protegidos. Deus não quer nos proteger dos problemas, porque os problemas são a oportunidade que nós temos de revelar nossas virtudes. Glória a Deus, irmão. Mas para revelar a virtude, eu vou ter que cultivar e guardar. É perda de tempo, Rodrigo, você tentar proteger o Miguel, a Luísa e a Beatriz. Porque você vai gastar a sua vida inteira tentando proteger e não vai conseguir. Porque a serpente vai arrumar um buraco para entrar dentro da sua casa. Você pode criar uma fortaleza. Você pode pôr arame farpado, câmera, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Fica noite sem dormir, criando sistemas de quê? De proteção. E você não vai conseguir. A vida é permeável. Vou te dar uma dica aqui que talvez você não saiba e pode parecer que não tem nada a ver com o assunto. Sabe por que você gosta de refrigerante em garrafa de vidro? E você fala que ele é melhor do que o refrigerante em garrafa de plástico? Sabe por que não? Sabe por que você tem a sensação que o refrigerante na garrafa de vidro é melhor do que no plástico? Não, não é que ele é melhor, não.
é o mesmo refrigerante. O mesmo refrigerante que foi colocado no vidro, é o mesmo refrigerante que foi colocado no plástico, o mesmo refrigerante que foi colocado no alumínio. Só que qualquer superfície, qualquer tipo de superfície sólida, amém? O sólido, o impermeável, é uma sensação. Nós temos a sensação do impermeável. Mas, vamos usar um pouco de ciência aqui para entender do que nós estamos falando. Mas, apesar de você ter a sensação de que você criou uma condição impermeável, tudo na vida é feito de átomos. E os átomos são partículas microscópicas em movimento. Por isso, quando você senta nessa cadeira com a sensação de que ela é sólida, na verdade, ela é um conjunto de partículas em movimento. Então essa cadeira tem espaços microscópicos cheios e vazios. Se por um acidente a cadeira parasse de se movimentar, os átomos da cadeira parassem de se movimentar, e os seus átomos parassem de movimentar, e coincidisse que suas partículas cheias coincidissem com os espaços vazios da cadeira, e as partículas cheias da cadeira coincidissem com os espaços cheios seus, você vazava na cadeira. Se parar o movimento, se de uma hora para outra parar, uma coisa passa pela outra. Alguém está entendendo o que estou falando ou é muita viajação? Não é possível, você sabe o que é um átomo. Voltando à garrafa de vidro. Elas são o quê? Permeáveis. Só que a garrafa de vidro é microscopicamente um pouco mais impermeável do que a garrafa de plástico. E a garrafa de plástico é impermeável a um determinado tamanho de partícula. Isso quer dizer que, com o tempo, aquele gás que está lá dentro da garrafa vaza. E o do vidro também vaza, só que vaza menos. Aí você tem a sensação que o refrigerante é outro. Não. É porque a superfície é o quê? Permeável. Você não vai conseguir criar na sua vida uma barreira impermeável que proteja, porque com o tempo, Rodrigo, com o tempo, vaza, mistura. Amém? Por isso eu tenho que garantir a consistência. Eu tenho que guardar para que essas crianças sejam consistentes e não protegidas. Tentando proteger, nós estamos formando pessoas inconsistentes. Que é o primeiro sinal de vazamento, elas se corrompem. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Então não gaste 1 minuto da sua vida tentando proteger, mas gaste todo o tempo da sua vida cultivando. E o que é cultivar? É alimentar, é prover. E agora os pais estão enchendo a cabeça dos filhos de informação, boa e ruim, sem cultivar neles as virtudes que vão dar para eles condições de enfrentar isso. Colocando os filhos na tarefa impossível de depois gastar o resto da vida tentando separar o que presta do que não presta. Tenta explicar para um cara que viveu há 150 anos atrás que um dia a gente ia aproveitar lixo. E que as pessoas iam celebrar com orgulho que estão bebendo num copo feito de lixo
reciclado. Máximo com um cara de 150 anos atrás ia te entender, era guardar estrume para fazer adubo. Mas beber num copo feito de lixo, ele não ia entender nunca. Alguém está entendendo o que eu estou falando, mano? Você está perdendo o seu tempo tentando fazer o que Deus não mandou você fazer. Criar estruturas de proteção. Porque quando os filhos vão se desenvolvendo, a primeira coisa que a gente tem que tirar da vida deles é o quê? As proteções. Quando ele nasceu, quando o Miguel nasceu, que ele é mais novo que a Beatriz, cadê a Beatriz? Está ali, tomando conta. Beatriz, você está com quantos anos, Beatriz? 11 anos. Eu imagino que você dorme num berço bonito lá. Hã? Seu berço deve ser lindo, uma gradinha bem bonitinha. Hã? Com os patinhos pendurados, rodando lá para você dormir. É assim sua cama, não? Não? Estou chocado. Mas não era bom o berço? O berço não era útil? Você gostaria de voltar a dormir num berço? Você tem certeza, nós arrumamos um berço para você, depois não tem jeito de tirar. Os irmãos estão entendendo o que a gente está falando? Se você então, falando que você gostaria de voltar a dormir num berço, você levaria seus amigos de escola no seu quarto para ele saber o berço que você está dormindo? Então não é bem verdade que você gostaria de voltar a dormir num berço. Porque você ficaria com vergonha dos seus amigos de chegar em casa e eles perceberem que você ainda dorme num berço. Alguém está entendendo aqui o que está acontecendo com os filhos? E aí a gente vai eliminando da vida dos nossos filhos o quê? Os elementos de proteção. Só que agora, porque a gente não cultivou e nem guardou, nós estamos tendo que voltar os elementos de proteção. Nós temos que pôr agora tela na janela, não é para proteger uma criança de subir na janela e cair. Nós voltamos a colocar a tela na janela para impedir que um adulto pule de lá. Tentando proteger, nossos adultos estão voltando a dormir no berço. Porque a gente não se ocupou de quê? Cultivar e guardar. Eu conheço alguns quartos de adulto hoje, Beatriz, que infelizmente são piores do que um berço. Porque as pessoas têm medo de deixar ele lá sozinho, pensando no que ele vai fazer. Eu conheço gente que não pode mais dirigir um carro sozinho, não pode sair na rua sozinho. Por quê? Porque tentando proteger a gente não cultivou e guardou. Glória a Deus, amados. Batizar o Miguel aqui hoje é assumir o solene compromisso de que o Miguel não veio para ser protegido, Rodrigo. Mas Deus entregou ele para você cultivar e guardar. Garantir que o Miguel vai ter todas as condições de cumprir o seu propósito. E não proteger você dos seus medos. O Miguel não tem obrigação de proteger você dos seus medos. Mas você tem a responsabilidade de guardar ele para que ele cumpra o seu propósito. Nossos medos não protegem ninguém. Mas cultivar e guardar nossos filhos vão garantir que eles cumpram o seu propósito. Tentando proteger seus filhos,
eles vão terminar velhos dormindo num berço. Mas, cultivando e guardando, eles vão crescer num jardim, cumprindo o seu propósito. Glória a Deus, amados. Então, Rodrigo e Flaviane, traz o Miguel aqui, juntamente com a Beatriz e a Luísa. Beatriz, você consegue ajudar nós aqui na tarefa de segurar a bacia? Nós vamos batizar aqui o Miguel. Beleza? Pronto. Cadê os padrinhos para participar aqui com a gente? O Miguel não vai levar para o lado pessoal, mas ele vai acordar sendo batizado, tá certo? Já acordou, só Jesus na causa. Amém. Miguel, é um privilégio receber você. Pode pôr a mãozinha aqui, ó, aqui, ó. Olha aqui. Ó. E tá quentinha. Pode deixar. Pronto. Aí, ó. Ó. Pronto. Miguel, a palavra que Deus colocou, a palavra que Deus me colocou no coração sobre a sua vida é força. Viu? Deus te fez um homem de força, inconformado. O Miguel vai ser um lutador, mas não é um lutador contra, é um lutador a favor dos seus irmãos. Um homem que vai se levantar disposto a lutar em favor dos seus irmãos. Rodrigo, fica preparado, porque você vai envolver muita bronca que o Miguel vai arrumar para você. Amém? Amém? Viu, Beatriz? Vocês podem ajudar o Miguel, viu, Luísa? Que às vezes vocês vão ver o Miguel entrando em umas confusão assim, mas você não arbora não, entendeu? Que vai parecer que ele é um menino de confusão, mas não é não. Ele é um menino de solução. Só que para ser solução, às vezes ele vai se enfiar em muita confusão. Aí, ó, pronto, ó, já assumiu. Amém? Pronto. Miguel, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é força. Deus te fez para lutar e vencer em favor de seus irmãos. E ele já batizou todo mundo aqui. Beatriz, Luísa, está todo mundo batizado aqui. Amém? Quem crê nisso? O Miguel vai precisar muito da ajuda de vocês. Porque alguns desafios que ele vai trazer, vai precisar juntar muita gente para dar conta. Mas Deus levantou para ele um amigo, Mateus, ousado. Mateus, seu nome é ousadia. É isso aí. Seu nome é ousadia. Você e o Miguel, meu Deus do céu. Essa família aqui pode preparar. Mateus e Miguel. Amém? Vamos lá, velho? Firmeza. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Muito obrigado porque o Senhor nos fez casa e família do Senhor. E o Senhor nos colocou aqui para cultivar e guardar tudo aquilo que o Senhor entregou na nossa responsabilidade. Que os olhos de toda a família, a partir do testemunho do Miguel, sejam iluminados. Essas crianças que estão participando aqui com a gente, são todos filhos do Senhor, enviados, não para serem protegidos, defendidos, mas para serem cultivados e guardados no sentido de que eles não serão confundidos no cumprimento do seu propósito. Não deixe que nosso desejo de protegê-los os corrompa, mas nos ajude para que, guardando, eles possam enfrentar tudo aquilo de que não serão protegidos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o amor do Deus, o Pai, que a graça bendita do seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre,
em todo lugar. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada família aqui agora o seu rosto e nos dê paz sempre. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Uma boa semana para todos. Vamos em paz. Que o Senhor ilumine e fortaleça o coração de todo mundo. Amém? Deixa eu tirar uma foto com o Miguel aqui.